dia, graça e paz a todos. Amém. Deus seja louvado pela vida de todo mundo que eu encontro aqui. É uma alegria reencontrar vocês, este povo lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Fábio. Então, hoje a gente vai tentar falar da parte do Senhor. Marcos capítulo 14, o verso 32, a gente vai tentar ler até o 42. São 10 versículos apenas que a gente vai tentar fazer uma breve leitura. Hoje é uma alegria de novamente ver o reverendo Mau, que já foi pastor aqui mesmo. Eu sempre considero ele como daqui, porque em Cristo somos todos um corpo. Então, para mim, reverendo, volte sempre. E ele mora bem perto aqui. Olha a força que está nos dando aqui. Que Deus seja glorificado pela sua vida. É sempre um prazer tê-lo aqui. E também de volta conosco a nossa irmã Mariel. Abra na mão, Mariel. Que Deus abençoe. A Mariel é nossa irmã, companheira de lutas aqui durante muitos anos, mas ela teve que voltar para a Bolívia e de novo está conosco aqui. Eu creio que está bem-vinda. Já te receberam bem, porque aqui essa galera recebe muito bem. E se necessitar, eu sei que está necessitando mesmo, está chegando agora, conte com a gente vai tentar ver, porque existem aqui pessoas que têm coração grandioso para ajudar, tá? Que Deus abençoe. Vamos lá, Marcos capítulo 14, versículo 32. Assim diz a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Enquanto eu fazer o quê? Orar, diz Jesus. E levado consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível fosse, poupasse daquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes, não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orar, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos aí, eis que o traidor se aproxima. Amado, se você for reparar, o mesmo texto repete, Jesus falando, repete 3 vezes a questão de oração. Aqui eu queria que a gente tentasse ver algumas coisas. Talvez vou estar aplicando, quando eu falo, vou passando, e a gente vai considerar 2 ou 3 assuntos no final. O momento que antecedeu, que eu queria colocar como tema, o momento que antecedeu da morte de Jesus. Aqui Jesus, com seus discípulos, como se aproximava a Páscoa, ele pediu que fosse arrumar um lugar, fazer todos os preparativos,
da Páscoa, porque tinha que celebrar a Páscoa. A Páscoa é uma festa que tem suma importância para o povo judeu, até o dia de hoje. Quando é Páscoa, eles não fazem Páscoa como nós fizemos. De todas as Páscoas que Jesus teve com seus discípulos, esta foi a última. E essa foi a Páscoa mais triste que estava Filipe Jesus naquele dia. O povo não estava a entender, os seus discípulos olharam para ele, mas algo está diferente com o mestre hoje. Essa referência de Marcos, porque os 4 evangelhos narram essa história. Mas eu queria falar muito, fazer essa exposição de acordo com o que o Marcos escreve. A Bíblia diz no princípio que quando terminou a Páscoa, impressionante, o mestre pediu que cantassem um louvor, coisa que não era de costume quando Jesus fazia a Páscoa. Saindo para a Páscoa, a Bíblia diz que então, 32, foram a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane. Ali chegou Jesus, disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. A primeira vez que aparece essa palavra, Jesus falando, ele disse: vocês fiquem aqui enquanto eu vou orar. Impressionante. A Bíblia diz que ele não foi sozinho. 33, e levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado por um pavor e angústia. Só que aqui Jesus, onde eu faço uma colocação, que na roda dos discípulos de Jesus, todo mundo era discípulo de Jesus, mas existia discípulos em que Jesus confiava, ou que Jesus tinha como os amigos, e existia aqueles outros discípulos como todo mundo. Fazendo aplicação a mesma coisa, a igreja do Senhor. Dentro da igreja existe 2 tipos de crentes. Existe aquele crente que chega na igreja, ele chegou, deu o dízimo, tudo bem, deu a oferta, louvou e pronto, vai para casa. Mas existe o outro tipo de crente que ele não fica conformado só de chegar na igreja. Ele chega na igreja, ele quer fazer algo a mais, algo melhor. Esse crente vai e evangeliza, esse crente se preocupa, participa de um programa, participa de um setor, de uma área. Ele contribui para a obra de Deus. Jesus tinha isso, por isso que não é novidade o que acontece hoje na nossa igreja. Não só como na igreja universal. Quando eu falo da universal, não é a universal de Celson Garcia, é a igreja que é o corpo de Cristo, é a igreja universal, a fusão de todas as igrejas. Isso é fato. Em todas as igrejas que você vai, você encontra crentes que justamente vem para vir. Terminou o culto, já era. Existe outro tipo de crente, que é um crente muito mais comprometido com a palavra, com a obra de Deus, que se preocupa com as coisas. E Jesus leva esses aqui. No meio deles, vocês sabem, apesar que isso só está no Evangelho de João, no meio dos 3, tinha um que a Bíblia chama aquele que ele amava, ou amigo de Jesus. Aí me dá a entender que esses 3 era o grupo que era muito mais comprometido. Porque se você lê a Bíblia, o exemplo do João, a Bíblia diz que enquanto todos conversavam, João, ele estava tempo todo perto de Jesus. Aliás, ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Eu creio, não está na Bíblia, porque eu tenho um professor aqui de teologia, não quero que me massacre depois. Eu creio que é por isso que você vê que João conhecia muito mais coisas. Aonde você acha que ele teve a revelação? Quando ele fala em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa revelação do João, aonde acha que ele teve isso? Porque ele era o íntimo de Jesus, era o discípulo que mais falava com Jesus, que mais questionava Jesus, que mais perguntava a Jesus, e isso meio que vai criando aquela intimidade. Obviamente que na vida real também, quando você tem um amigo que você mais frequenta dentro da gata, daqui a pouco você começa a sentir aquela falta. Se ele não está, o fulano, você te liga, porque a aproximação vai gerando a intimidade. Jesus leva os seus íntimos, ele se aproxima, aí ele diz para eles: parem também aqui por favor, que eu vou lá na frente
orando. Versículo 34. Ele, antes de ir, ele fala assim: disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. 35. E se adiantou um pouquinho, prostrou-se em terra. Olha, o que ele não contou para os 9, porque aqui Jesus não estava com 12 discípulos, ele estava com 11 discípulos. Obviamente, na caminhada depois da ceia, um dos seus discípulos, ele escapou no meio da fila e foi embora. Ficaram 11, aí ele deixa 9 ali, só diz para eles: ficai aqui enquanto vou orar. Mas deixava todos, só que ele carrega 3, e chegou um ponto, ele confidencia para esses 3. Ele abre o jogo, ele diz: a minha alma está angustiada. Será que é por serem mais íntimo a ele, ou porque ele tinha medo para que talvez aqueles 9 se desviassem, se decepcionassem? Mas Jesus, ele confidencia para esses 3 que a alma dele está angustiada. E ele vai e diz claramente, com todas as palavras: a minha alma está angustiada, profundamente angustiada até a morte. Jesus estava no lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de oliveiras. Olha que lugar que Jesus foi. Já sabia, porque Jesus era 100% Deus, também era 100% homem. Tanto mais que a gente viu, ele comeu peixe, ele sentiu fome, ele descansou, ele andou, ele falava. Era homem, mas também era 100% Deus. E esse lado divino que ele tinha o permitia que ele antevesse o que iria acontecer. Aí ele começa a ver o sofrimento que ele ia passar naquele lugar. Jesus já via a humilhação que ele ia passar. Jesus já via quanto ia levar ele diante de um, do outro, depois do outro. Tanto mais, ele quando vê isso, ele vê: pô, vou ter que depor diante de Caifás, vou ter que depor diante de Pilato, vou ter que depor diante de Herodes. Ele começou a ver esse sofrimento todo, a humilhação, não só, ele vê o flagelo que ele iria passar naquele lugar. E isso faz com que a alma dele ficasse angustiada. Isso faz com que ele não tenha mais a paz. Isso faz com que o coração começasse a acelerar. Primeira vez, Jesus falar com seus discípulos. Pensa que Jesus que a gente está falando não é o Bar Jesus que a Bíblia fala. É o Jesus que um dia ressuscitou o morto. É o Jesus que olhou para Lázaro, que estava 4 dias dentro da tumba, a carne dele apodrecendo, e ele grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai daquele lugar, mesmo ligado, veio, ressuscitou. É o Jesus que cruzou com o caixão que ia para a morte ou para o cemitério, e o caixão explodiu, o cara ressuscitou. É o Jesus que entrou na casa do Jair, olhou na filha e disse: não está morta, ela está dormindo. E sai para cá, o menino ressuscita. Esse Jesus super-herói que os discípulos viram, quando eles viam o mestre, ele olhava e dizia: o meu mestre está vindo. Se tocar em mim o mestre, vai ver que o mestre vai desfazer. Eles confiavam no super-herói que eles tinham. Obviamente que ele era. A morte corria dele, as doenças corriam dele. O que é que poderia resistir este Jesus? E o mesmo Jesus que começa a dizer: a minha alma está angustiada, está profundamente angustiada até a morte. Olha o paradoxo. Olha o paradoxo. Só que ele não fala para os 9, ele só fala para esses 3. Jesus de Nazaré, que andou em cima das águas. Jesus que dormindo num barco, os discípulos gritam: mestre, estamos morrendo. O mesmo Jesus levante e ele diz: mar, cala a boca.
Cara, já ouvi falar do mar. Eu nunca tinha ouvido que o mar tinha ouvidos para ouvir. Mas o mar ouviu Jesus e obedeceu a ordem de Jesus. Aí os discípulos disseram: quem é este homem? Quem é este homem? Até o mar obedece. É o Jesus, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, porém aqui angustiado. E a Bíblia diz, mantém com a sua Bíblia aberta. Ele voltou, achou os discípulos dormindo. Aí ele pede: cara, eu pedi para vocês. Versículo 37. Voltando, os achou dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? 38. Vigiai e orar, para que não entrei em tentações. O espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. 39. E retirando-se de novo, orou. Jesus orando a segunda ou a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 40. Ele veio, achou-os mais uma vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e ele não sabia, assim, não sabiam o que lhe responder. E ele veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis? Repousai, basta. Jesus, com a sua angústia, Jesus, o grande Deus, Jesus, o fazedor de milagre, Miriam, Jesus, quando ele sentiu esse pavor, quando ele sentiu o medo, a primeira aplicação é essa aqui. O que ele fez? Ele foi orar. Jesus não foi fazer fofoca, não murmurou. Jesus não foi gritando: cadê o Deus? Cadê o meu lado divino? Cadê os meus poderes? No meio dessa angústia, a única coisa que ele fez é orar. Amados, eu não sei o que você faz quando a situação está ruim na sua vida. Eu não sei como você se porta, quais são as tuas atitudes quando alguma coisa ruim está acontecendo. É sair cantando para todo mundo, é sair reclamar. Amado, deixa eu dizer uma coisa: para de contar seus problemas para pessoas. Cada um aqui tem problema, e se bobear você vai confiar para alguém, a pessoa fica zombando de ti. Não fale para pessoas o que você está passando. Quando você vê que os problemas, as situações, quando vê que a vida não está indo, quando vê que está doente, amado, pode pedir a oração, porque aqui o mestre pediu socorro também. Mas o que tem que fazer é dobrar o seu joelho, olhar para o céu, orar, falar para Deus, expor o seu problema. O pastor Mauro acabou de falar aqui da oração. Na verdade, a oração é não só você falar com Deus, é você falar com Deus e depois Deus falar contigo. E quando você ora, pega a sua Bíblia, Deus vai falar através da Bíblia contigo. Deus pode falar através do Espírito Santo que está em você. É Paulo que explica isso, não estou inventando. Ele diz que o Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Então o Espírito Santo fala com você também. Jesus só teve uma atitude, era orar. Quando ele encontra os meninos que não conseguiam orar, porque eles nem sabiam orar. Até aqui, leia a Bíblia, vai ver que os discípulos de Jesus não sabiam orar, a não ser uma única oração que o mestre ensinou para eles: Pai nosso que está nos céus. É essa que eles tinham, uma oração, e no máximo leva 60 segundos. Daqui a pouco o povo sem palavra aprende a orar. A oração é o exercício, você aprende, ninguém te ensina a orar. A fórmula está aí. O Pai Nosso, na verdade, é esta fórmula. Então, aprende a orar e aprende a usar essa ferramenta quando está tudo errado na sua vida. De repente, quando ele volta pela terceira vez, Marcos não fala, Marcos não faz menção disso, mas Lucas 22, Lucas fala disso, que quando ele volta, ele estava angustiado. Quando ele volta, a Bíblia diz que um anjo apareceu a ele, um anjo apareceu a Jesus e fortaleceu ele. Olha primeiro resultado da oração de Jesus.
Deus mandou um anjo, vai dar força para ele, para tirar essa angústia, para sair dessa agonia que ele está, apesar que ele vai ter que morrer. Mas assim que acontece, quando a gente ora, Deus responde. Deus não responde às nossas orações quando nós pedimos mal. Diz o Tiago diz: orai, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por que Deus não responde à oração? É quando você está orando: Deus me dá o dinheiro para eu comprar um carrão. A igreja vai ter que sentir como eu capotei, estou com um carro velho, agora vou ter que aparecer com um carro novo. Deus não vai me dar dinheiro, porque isso eu estou pedindo a Deus, estou pedindo mal. Esse tipo de oração que Deus não responde. Mas quando você ora de verdade, Bruno, Deus ouve a tua oração. Sai do jardim. A segunda coisa que eu queria que a gente visse: quando ele estava saindo, ele disse: basta, vamos embora. Apareceu quem? Judas. Eu falei que ele estava com quantos discípulos? O 12º era Judas, que tinha escapado. Mas Judas já tinha escapado por quê? Porque ele ia vender o mestre. No princípio do capítulo 14, Jesus falou: um de vocês vai me trair. Ele fez menção disso, já tinha avisado. Inclusive ele deu um sinal: aquele que colocar a mão junto comigo para pegar o pão, esse vai me trair. E realmente a palavra vai se cumprir. Judas, ele sai da roda dos seus amigos, ele vai embora e ele vai entregar Jesus para os sumos sacerdotes, para os fariseus, para aquela cúpula de Sinédrio. Aí estamos no capítulo 15. Avança só um capítulo da sua Bíblia, capítulo 15 de Marcos mesmo. No versículo 12 você vai ver que ele foi passado para ser julgado, porque lá já amava. Em Getsemane era a visão que ele teve, que deu a medo. Só que na saída aparece Judas com os caras, e ele ainda falou para eles: eu vou beijar aquele que eu vou beijar, ele, e que vocês vão prender. Prendem Jesus. Aí no capítulo 15 ele já está sendo removido do onde estava, de Getsemane, para o pátio da casa do Pilato. Ele foi julgado pelo Pilato. Só que, amado, estava sendo julgado, Jesus manteve o seu silêncio. Existem momentos na vida, amado, o silêncio vale mais do que gritos, do que palavras, do que coisas que você depois se arrepende. Como ele passou por tanto julgamento, amados, só que quando ele fala, quando ele se explica diante de Pilato, Pilato olha o cara e ele diz: não, mas ele é inocente. Ele é inocente. Ele não tem nada, porque as acusações eram várias. Os sumos sacerdotes, os sacerdotes principais, Sinédrio todo, eles acusavam dele, um de uma coisa, outro de uma coisa, uma associação de malfeitores. Diziam, mas ele falou, até acusações, que ele falou que ia destruir o templo e em 3 dias reconstruiria o templo. Ele falou isso, ele falou aquilo. E quando Pilato, preste atenção ao Jesus, ele acha ele inocente. Aí ele pergunta a Jesus: será que você não responde, não diz nada? No capítulo 15, versículo 4 e 5, Jesus manteve o seu silêncio. Versículo 4: tornou Pilato interrogá-lo. Nada respondes. Vê que quantas acusações te fazem. 5: Jesus, porém, não respondeu palavra nenhuma. E Pilato ficou até muito admirado. A gente tem a mania de se justificar. A gente tem a mania, quando te apontam de alguma coisa, você sair na sua própria defesa. Jesus não fez isso. O silêncio de Jesus, ele sabia que eu estou aqui, mas meu Pai está lá em cima. Ele vai me justificar, ele vai me defender. Porque creio eu, se ele tivesse respondido a esta autoridade de Pilato, talvez ele falasse alguma coisa que ferisse o chefe. E o Pilato tinha essa autoridade de colocar ele preso ou não.
Mais longe, Pilatos manda ele para Herodes, e Herodes era da região de Jesus. A Bíblia diz que ele ficou um pouco lisonjeado de receber Jesus, mas quando ele ouve Jesus, ele diz: manda de volta para Pilatos. Só que ele sabia, no jardim, o lado dele divino já tinha mostrado tudo que ele passaria. Mas olha, primeiro que ele mantém na oração, segundo que ele cala a sua boca, com que ele dizia: não compete a mim me defender, meu Pai está vendo. O julgamento foi acerrado, e dali Pilatos viu que Pilatos não queria matar Jesus. 6. E ora, por acaso da festa era costume de soltar do povo um preso, qualquer que eles pedirem. Tipo, tinha esse costume que no momento de festa, como já estava no momento da festa, o povo pedia um preso, e o rei ou o governador, ele tinha que liberar esse preso. Só que aqui Pilatos, ele sabia que Jesus precisava de uma ajuda. Ele leva o julgamento até no dia da festa. 7. Havia chamado Barabás. Olha o que Pilatos fez. Ele chama Barabás. O Barabás era um criminoso. A Bíblia mostra que ele tinha um registro de morto. Mas o Barabás, na realidade, a referência, os estudos, as pesquisas ensinam que ele não era o que dizem ladrãozinho. Pilatos não era. Pilatos era visto como se fosse um preso político. Ele queria dar golpe ao Império Romano. Vocês sabem que os judeus, eles sempre, até a vinda de Jesus, eles queriam que Jesus viesse para os libertar do Império Romano. E o Pilatos era o Barabás era o cara que ele brigava para esse tipo de coisa, e ele era taxado de insurreição e visto como bandido, e isso era imputado um crime de morte para quem tentasse dar golpe. Por isso que Jesus também é preso, porque para eles, para o sumo sacerdote, eles tinham uma ameaça para o império. Aí o que faz o Pilatos? Como ele sentiu a inocência de Jesus, ele chama Barabás. Ele diz: pelo menos o povo vai ver ele tem registro, ele tem mancha, ele tem alguma coisa errada que ele fez, então vou colocar os dois. E dali eles vão querer pedir que eu solte Jesus para que o Barabás morra. Mas impressionante, o povo não escolheu Jesus. Quando Pilatos começa a fazer essa colocação, Pilatos diz uma coisa. 9. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: que rei que eu vos solto? O rei de judeus. Olha como Pilatos queria ajudar Jesus. Ele não começa a dizer que vocês querem que eu solte Barabás. Ele coloca para tentar iluminar a mente do povo. Vocês querem que eu libere o rei dos judeus, que era Jesus? Versículo 10. Pois ele bem percebia que por inveja dos principais sacerdotes lhe haviam entregado, porque ele sentiu que o mestre, que Jesus era inocente. O Pilatos fez tudo, lê essa parte toda, para tentar libertar Jesus. Mas o povo, incitado, intoxicado, de repente eles gritam: não, libera Barabás e crucificai Jesus. Amado, essa parte, quando eu estava lendo isso, essa parte que me deixou, sabe, triste, angustiado, não sei que tipo de sentimento que eu tive na meditação dessa palavra. Filipe, o Deus que multiplicou pão para eles, o Deus que trouxe os filhos de volta, que entrou no cemitério e foi encontrar o cara amarrado, libertou. Quantas vezes que ele teve que multiplicar o pão para dar de comer para todo este povo, e o mesmo povo que grita a Miriam: liberai Barabás e matai Jesus, crucificai Jesus Júnior. As massas, elas são líquidas, as massas não são sólidas, isso é física. As massas vão onde ele achar que tem que ir.
O mesmo povo que estava gostando de Jesus, o mesmo povo que cantava para Ele um hino, louvava Hosana, Hosana nas alturas quando Ele entrava, o mesmo povo que dá as costas para Ele e diz: crucificai Ele e libertai Barabás. Amado, na vida existe um momento em que você vai ficar sozinho. Existe um momento que você vai ver até aquela pessoa que você não pensava te traindo. Existe um momento que você vai estar você e Deus. Por isso que eu aconselho, eu, Tomás Sampaio, dou um conselho: amado, tenha Jesus como seu melhor amigo. Não confia muito nas pessoas. Isso não quer dizer que você não pode confiar no pastor Mauro, na dona Gata, no Felipe, no Júnior, no Isaías. Confia, pode confiar, mas a sua maior confiança coloca em Deus, o único que não te decepciona, o único que, se você estiver na situação mais precária que for, Ele vai contigo. O único, quando a tua mãe te abandonar, o teu pai te abandonar, o marido te abandonar, quando o emprego vai te mandar ir embora, sem pensar que você tem contas para pagar, você tem filho para você alimentar, tem despesas, eles vão te mandar ir embora. Esse momento em que você só vai se encontrar com Cristo, a única pessoa que vai estar contigo, que vai dizer nas tuas angústias: Ju, eu estou contigo. Nos teus problemas, Edmar, eu estou contigo. É só Jesus. As massas foram embora. Quando Ele fazia coisas boas, quando Ele estava lá andando, todo mundo era com Ele. Mas depois abandonam Ele. A terceira coisa, amado, confia em Deus. Confia piamente em Deus, sem medo de errar. Pode depositar sua confiança em Deus, Ele nunca te vai abandonar. Aí Jesus, sozinho, o Barabás quis ajudar, o Pilatos quis ajudar, mas o povo não deixou. E como ele tinha que fazer a vontade do povo, livrou Jesus. Ele volta na casa dele. Pilatos volta na casa dele angustiado. Chega em casa, talvez nem comeu. Aí a Cláudia, que é a esposa dele, olha para ele e diz: o que está acontecendo? Pilatos diz: aquele cara, ele é inocente, mas ele está sendo maltratado, ele está sendo flagelado por palavra, psicologicamente, ele está sofrendo tanta coisa ruim, ele não fez mal nenhum. Jesus era inocente, Jesus não tinha cometido o pecado. Quem merecia o lugar dele era Barabás, mas o povo não quis Jesus, o povo negou Jesus. Na verdade, nós somos os Barabás da vida, que um dia estávamos perdidos. Jesus foi nos achar, Ele tomou o nosso lugar. Nessa época, até a justiça ficou injusta. Barabás livre, a Bíblia não conta dele depois, mas Jesus açoitado. E Jesus começou a ser flagelado. Zombaram dele, o versículo 16 a versículo 20. E depois de o terem encarnecido, despiram-lhe. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificar. Sozinho, tinha que ser crucificado. E lhe levaram a Golgota, versículo 22, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe de beber, deram vinho com mirra, e ele porém não tomou. 24, então o crucificaram. Mas antes de Jesus subiu naquela cruz, é essa parte em que Jesus tudo suportou, é essa parte em que Jesus tinha que ficar calado. Amados, usaram, Ju, solta para mim a chicotada, o tipo de chicote que eles usaram para bater no seu mestre, no seu Jesus. Senhores e Senhor, não era qualquer chicote, era uma coisa
que você não tem noção. Ele tinha que levar 39 chicotadas. 39. Olha, Senhor, com vocês, Azorak. Esse chicote que foi usado para o mestre. Esse chicote, ele contém 12 tiros. E cada tiro tinha tiro de couro. E lá na esquina ou na ponta tinha um ferro. E os guardas pretorianos são caras robustos, caras que tinham força. E eles batiam em Jesus. Quando batia 12 tiros, uma chicotada causava 12 feridas em Jesus. E quando eles puxavam, a carne arrancava, a pele saía. A primeira chicotada era 12 feridas. 10 chicotadas são 120 feridas no corpo de Jesus. E esse tipo de chicote foi criado porque os romanos eram um povo que não se ajoelhava para qualquer um, não. E eles colocaram aquilo, o Império Romano trouxe aquilo. Quando você duvidasse, quando você temasse, pegava o povo, dava 10 disso. Ninguém resistia mais do que 10 chicotadas dessas aqui. Jesus, ele levou 39 chicotadas. O corpo de Jesus ficou dilacerado, foi flagelado. Quando chegou na 13ª, ele não aguentou. Isso há um historiador que escreve isso. Ele diz que na 12ª chicotada Jesus caiu. Só que os guardas tinham a ordem de bater 39 vezes para ver se ele renunciasse a alguma coisa. Mas eles batem, ele não responde. Ele permaneceu calado. Ele gemia com a dor, mas calado. Quando chegou até 39, já estava no chão. Essa chicotada não só pegou a costa dele, já estava até aqui. Pegou esse lado do pescoço, praticamente até o rosto dele estava todo ferido. Mas o mestre Filipe permaneceu calado. Por que ele não fala? Por que ele não olha o lado divino dele? Ele chama a Deus trazer uma espécie de carro de guerra para acabar com todos eles. Sabe por quê? A oração que ele fez diz: Pai, tira de mim este cálice. O lado humano de Jesus vinha isso tudo. Ele sentiu medo, ele queria desistir, quase faliu o plano da salvação. Mas como ele é 100% Deus, aí vem uma vírgula: todavia, porque Jesus, o lado divino funcionou. Mas o que ele viu naquele momento que o lado divino funcionou? Ele diz: todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Em meio a tanta chicotada, por que Jesus não renuncia? Por que Jesus não faz uma coisa? Sabe o que ele viu? Ele viu o que a Bíblia diz no livro de Filipenses 2, de 6 a 10. Ele que existia em forma de Deus não teve por usurpação sendo igual a Deus, mas antes se aniquilou a si mesmo. Se aniquilou a si mesmo. O que é aniquilar? É acabar comigo. Isso é aniquilar. E ele se fez semelhante ao homem. O homem obediente foi até a cruz. Isso aqui, Paulo explica isso. É como se não bastasse o Paulo. Também Isaías 53, versículo 6 explica isso. Diz que ele foi levado como uma ovelha sem pastor. Ele foi levado nas mãos daqueles que o matavam, e ele não abriu a boca. Sabe por quê? Porque ele enxergava depois da cruz. Ele não queria desistir de quem? De você e de mim, que ele não quis desistir. Por isso, amado, não desista dele. Não desista de Jesus. Pode acontecer o que aconteça, nunca desista de Jesus. Um sofrimento desse, quem aguentaria um sofrimento a este ponto? E como se não bastasse, pegam ele, colocam uma espécie de chapéu de espinhas na cabeça dele. Dizem que o prego tinha mais ou menos 60 centímetros. Aquilo entrou ao ponto de tocar os nervos. E já estava quase morto. Mas ele não morre. Bate nele, calado. Ele dizia:
Eu amo aquela igreja. Eu amo a igreja central. Eu amo a igreja do Brasil. Eu amo a igreja universal. Gemendo, mas eu não vou desistir. Sofrendo, mas eu estou com eles. Eu irei até o fim. Essa é a igreja que eu quero. Eu amo a igreja. Aí vem a revelação de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez você pega esse versículo no contexto histórico, amado, isso é muito profundo. João 3,16. Deus amou o mundo, por isso que naquele momento o céu ficou em silêncio, porque ele grita, ai meu pai, por que me desamparaste? Meu pai, o Senhor não está vendo aqui eu sofrendo, por que me desamparaste? Aí Deus disse, mas eu fiz uma promessa, que eu amei o mundo, eu amei a igreja de tal maneira que eu te daria Jesus para você morrer na cruz, para salvar este povo perdido, este povo que está no pecado, este povo que é fardado à morte. O céu se calou, o céu ficou em silêncio, sofrendo. Ele não desiste. A Bíblia diz que quando era 9 horas que começou a crucificação, meio-dia, o céu ficou escuro, o céu ficou complicado, ninguém estava entendendo. Por isso que eu coloco este dia como um dia com 2 noites. Um dia teve 2 noites. Do meio-dia para 3 da tarde, uma escuridão tremenda entrou no mundo. O sol fugiu, não quis ver o seu Criador morrer. A lua que poderia iluminar a noite, ausente. Uma tremenda escuridão entrou no mundo. Aí a Bíblia diz que ele junta as forças. Junta as forças por quê? Porque ele dizia nele mesmo. Isso não está na Bíblia, tá? Eu que estou explicando. Chegou o momento de salvar meu povo. Por isso, amado, eu, Tomás Sampaio, eu tenho pavor de pregadores, pastores, quem que seja, que associa a questão da salvação com a meritocracia. Porque isso não foi mérito de ninguém. Não é por mérito que nós fomos salvos. Quem explica isso é o Paulo em Efésios, quando ele disse: pela fé sois salvos, pelo intermédio de Jesus. Isso não vem de vós, isso vem de Deus, um dom de Deus. A salvação, amado, não aceite alguém te diga: irmão, vai brigando, vai cuidando da tua salvação. Você não tem que brigar para salvação nenhuma. A salvação veio pelas dores de Cristo. A salvação é o preço mais alto que Ele pagou neste lugar. A salvação é ver um rei seminu lá naquela cruz, morrendo, batido, sendo zombado, blasfemado. É isso que é a verdadeira salvação que você tem e que eu tenho. Três horas depois, a Bíblia diz, vai lendo, porque não dá para começar a ler muito. O centurião que estava lá à frente dele, ele olhou, quando deu aquela escuridão, ele falou: esse cara realmente era filho de Deus. Olha o resultado, começou a surtir resultados. Ele disse: não, esse cara realmente era filho de Deus. Jesus subiu na cruz e ele deu um grito. Quando ele morre, deu um grito. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, este amor que ele tinha, eu não sei se alguém tem este amor no mundo. Nem eu não posso dizer que eu tenho. Fábio, eu não consigo te amar como Jesus te ama. Tabata, eu não sei te amar como Jesus te ama. Impossível. Lu, eu não consigo te amar do tamanho amor que Deus tem para contigo. Ana Arlete, Marielle, todo mundo aqui, eu não consigo vos amar como Jesus vos ama. Olha o amor desse cara. Pai, perdoa eles. E vocês lembram
que quando mesmo Judas que o traiu, ele sabia. Aonde você viu na Bíblia que quando Judas for beijar Jesus, Jesus disse: você sai daí, você é um traidor. Ele chega, mestre, que amor é esse? Que amor é esse? Este amor só Jesus tem para dar. Amado, eu sei que nós somos fracos, mas procure também amar a Jesus, como diz a palavra, de todas as suas forças, de todo o seu coração. Dá o seu melhor para Jesus. Isso não paga que Ele pagou na cruz, isso não compensa, aliás, que Ele pagou na cruz. Mas pelo menos vamos amar a Jesus, porque Ele primeiro nos amou, se entregou à cruz por você e eu, sofreu o que sofreu. O mundo fez festa, faleceu, já era. Mentira. Capítulo 16. Logo no dia seguinte, a Bíblia diz, pula para o capítulo 16 para a gente encerrar aqui. Foi do sábado para o domingo. Capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsar o Jesus nesse sentido. Versículo 12. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao despontar do sol, foram no túmulo e diziam: quem removeu a pedra da entrada do túmulo? Olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. 5, entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito e vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E ele, porém, lhes disse: não se atemorizem, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus cumpriu toda a profecia. Ele foi até nos lugares onde tem pessoas lá embaixo. Pregou para quem? Todo mundo. Eu tenho certeza do que eu vou dizer. Os que morreram todos antes de Cristo Jesus, eles foram evangelizados e foram salvos. A Bíblia diz isso. Todos que antecederam ele foi até lá, ele pregou o evangelho lá, e ele volta como ressurreto. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui. A salvação hoje é um direito seu, amado. Ninguém paga nada para esta salvação tão linda. Você não paga nada, eu não pago nada. O que nós temos hoje, eu sou salvo, a gente canta aqui, amado, não pagamos nada. Esse orgulho, nós temos hoje alguém que nós olhamos, somos salvos porque Ele pagou o alto preço. O que eu queria dizer hoje para você, essa única palavra, a última palavra: não desista de Jesus, ame Jesus. Pelo contrário, amado, procura conhecer Jesus. Aqui é Jesus. Que Jesus seja Deus na tua vida. Aquele Jesus que chorou em Getsemane. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos, por favor. Jesus que chorou por você. Jesus que pagou o preço por você. Ele fez a obra redentora se cumpriu. Nós temos a salvação. Nós estamos livres, porque a salvação veio por Jesus, e Ele pagou alto preço por você e por mim. Fala com Deus. Você ouviu a mensagem? Porque, amado, neste mundo nós somos passageiros. Jesus não parou por ali. Ele nos deu a salvação, mas Ele voltará para buscar a sua igreja. A igreja é constituída por você e por mim. Hoje é o dia. Talvez você nunca tinha se rendido aos pés de Jesus. Talvez você fala dele, mas a sua fala é uma fala literal. Não tem compromisso com Deus. Fala para Ele. Fala que: Jesus, eu quero te amar. Jesus, eu me rendo hoje aos teus pés. Jesus, me ajude. E Ele é o Deus que pode tudo restaurar. Ele pode restaurar o que está
destruído na tua vida, na sua saúde, na sua família, nesta igreja. Ele é o Deus que pode resolver a questão do Brasil, e Ele está em você, vive em você. Fala com Deus enquanto